Você já sentiu que sua vida não é totalmente sua? Que suas decisões, sua paz, até sua identidade são moldadas pelo que os outros pensam, pelo que o mundo exige ou pelo caos incontrolável ao seu redor? A sensação de ser uma marionete em um palco onde os fios invisíveis da sociedade, da opinião alheia e das emoções te arrastam para onde você não quer ir? Essa é a fragmentação da sua própria liberdade. Mas existe uma antiga sabedoria, um código atemporal, forjado nas frentes de batalha e nos labirintos da mente de um dos maiores imperadores que já existiu, Marco Aurélio, o filósofo rei de Roma. Ele viveu no ápice do poder, cercado por intrigas, guerras e doenças, mas encontrou a chave para a verdadeira liberdade, a liberdade de nunca mais ser dominado. Ele nos deixou 5 mandamentos, 5 pilares que, se aplicados, podem te blindar contra qualquer tipo de manipulação, pressão ou caos interior. Eles te ensinarão a controlar o que realmente importa e a se tornar uma força inabalável. Vamos desvendar essas leis milenares e ver como a voz de Marco Aurélio ainda ressoa para nos libertar. Prepare-se para retomar o controle da sua mente, da sua vida e da sua própria essência. Chega de ser previsível. Chega de ser vulnerável. Mandamento número 1. Controle apenas o que depende de você. O primeiro mandamento de Marco Aurélio é a base de toda a liberdade interior. Controle apenas o que depende de você. Parece simples, não é? Mas pense bem. Quantas vezes você já se viu arrastado pela opinião alheia, pelo que disseram de você na internet, pela crítica de um colega, pela fofoca que circula? A gente se desgasta tentando controlar a narrativa externa, o que as pessoas pensam ou como o mundo deveria ser. Marco Aurélio, cercado por senadores, generais e milhões de súditos, sabia que tentar governar o mundo externo, sem antes governar a si mesmo, era pura ilusão. A tradução moderna disso é brutalmente direta. Não se deixe controlar por opiniões ou chantagens emocionais. A sua paz não pode ser refém do humor dos outros, nem do aplauso que nunca chega ou da validação que se esvai como areia entre os dedos. A sua reação ao que acontece, isso sim, é o seu único e verdadeiro domínio. Pense neste cenário real. Uma colega de trabalho insatisfeita começa a espalhar um boato sobre você no ambiente profissional, minando sua credibilidade. Ou sua própria família te pressiona intensamente para seguir um caminho de carreira que você não deseja, ameaçando-o com desaprovação. Nessas situações, o instinto é tentar desesperadamente controlar a narrativa, justificar-se ou ceder à pressão. Mas o estoico age diferente. A solução estoica aqui é clara. Você não pode controlar o que a colega diz, nem a pressão da sua família, mas você pode controlar a sua resposta. Em vez de se desesperar com a fofoca, foque em sua integridade, no seu trabalho e nas suas ações que desmentirão o boato. Mantenha a calma e a dignidade. Quanto à pressão familiar, sua solução é manter-se firme em seus próprios valores e aspirações, comunicando-os de forma assertiva e gentil, sem permitir que a chantagem emocional fragmente suas escolhas. Lembre-se, sua paz e suas escolhas são responsabilidade sua. Essa é a estratégia de um mestre. É o primeiro passo para se tornar inabalável. Mandamento número 2. A opinião dos outros não altera a verdade. O segundo mandamento é um escudo contra o veneno da manipulação social. A opinião dos outros não altera a verdade. Em um mundo obcecado por likes, seguidores e validação externa, essa frase é um grito de liberdade. A verdade de quem você é, do que você fez ou do que você acredita, não muda porque alguém decidiu distorci-la ou porque a multidão desaprovou. A tradução moderna disso é um imperativo. Não ceda à manipulação social nem à necessidade doentia de aprovação. Quantos já se perderam em labirintos de mentiras e disfarces apenas para caber no molde do que os outros esperam? A busca incessante por agradar, por ser popular, por não causar problema, é a fragmentação da sua identidade, é a negação da sua própria voz. Considere estas situações. Você está numa reunião de amigos.
onde todos expressam uma opinião sobre um assunto importante, mas você discorda veementemente e se cala para evitar o conflito, mesmo sabendo que seus argumentos são baseados em fatos. Ou você sente a pressão para comprar o último modelo de celular ou um carro de luxo, não porque realmente precisa, mas para acompanhar o status do seu círculo social. A solução estoica é a autenticidade inabalável. Nesses momentos, a solução é exercitar a assertividade com base em seus próprios princípios e na verdade que você conhece. Seus argumentos e sua integridade são mais valiosos do que a aprovação momentânea. Desapegue-se da necessidade de ter para ser aceito. Marco Aurélio, como imperador, lidava diariamente com a bajulação e a crítica. Ele sabia que o que importava era sua própria consciência e a coerência com seus princípios. A verdade não é democrática. Ela não se curva à maioria nem ao clamor popular. Sua integridade, seus valores, suas ações, essa é a sua verdade. Cultive essa base inabalável. Quando você para de dançar conforme a música alheia, você se torna um maestro da sua própria orquestra. Essa é a essência do poder silencioso. Sua aprovação é a única que importa. Mandamento número 3. Seja como a rocha que a onda bate. Ela permanece. O terceiro mandamento é um convite à resiliência absoluta. Seja como a rocha que a onda bate. Ela permanece firme. A vida é um oceano de caos. Ondas de problemas, crises, perdas, traições e pressões emocionais nos atingem constantemente. A maioria se deixa arrastar, se desfaz, se fragmenta na correnteza. Mas o estoico é diferente. A tradução moderna disso é um escudo. Mantenha seu centro, mesmo sob a mais intensa pressão emocional ou psicológica. Você pode não controlar as ondas, mas controla como você se posiciona diante delas. Se a raiva de alguém te atinge, você escolhe se vai se desestabilizar, ou se vai absorver o impacto e permanecer inalterado. Se a ansiedade tenta te consumir, você escolhe lutar ou observar, e deixar a sensação passar sem te dominar. Imagine este cenário do dia a dia. Você recebe uma notícia ruim inesperada, um problema financeiro súbito ou uma crítica profissional injusta que te abala. Ou pior, você se vê preso em um engarrafamento infernal, perdendo o controle com a raiva e o estresse. Nessas horas, é fácil sentir-se sobrecarregado, paralisado ou explodir em fúria, permitindo que a situação externa fragmente sua paz interna. A solução estoica é treinar a sua fortaleza mental. Em vez de reagir impulsivamente, pratique a respiração profunda para acalmar o corpo. Em seguida, utilize o reframe cognitivo. Pergunte a si mesmo: o que eu posso controlar aqui? E isso realmente depende de mim? Se a resposta for não, concentre-se apenas na sua reação interna. Pratique a meditação para construir essa rocha interior, fortalecendo sua capacidade de observar as emoções sem ser arrastado por elas. Marco Aurélio, um imperador em constante guerra e com perdas pessoais devastadoras, mantinha sua serenidade. Ele compreendeu que a maior batalha não era nos campos de Roma, mas dentro da própria mente. A rocha não luta contra a onda, ela apenas é. Ela permite que a onda a atinja, mas não permite que a desloque. Essa firmeza interior é o que te torna inquebrável, incontrolável. Ninguém consegue dominar quem já dominou a si mesmo. Mandamento número 4. A mente adaptável e disciplinada é invencível. O quarto mandamento revela a essência da verdadeira força. A mente adaptável e disciplinada é invencível. Em um mundo que muda em velocidade vertiginosa, onde a única constante é a incerteza, a rigidez é o maior inimigo. A mente que se apega ao passado, que resiste à mudança, que se recusa a aprender e se adaptar, está condenada à fragmentação e à irrelevância. A tradução moderna disso é a sua maior busca. A verdadeira liberdade é o autodomínio.
Não se trata de ter controle sobre os outros, mas de ter um controle absoluto sobre si mesmo, sobre suas reações, seus pensamentos, suas emoções e suas ações. Uma mente adaptável não quebra, ela se curva e se reajusta, encontrando novos caminhos. Uma mente disciplinada não se desvia do seu propósito, mesmo diante das maiores tentações ou dificuldades. Pense nestes desafios. Você se vê constantemente procrastinando tarefas importantes, adiando o que precisa ser feito, caindo na armadilha da dopamina fácil? Ou talvez sua empresa passe por uma reestruturação drástica, exigindo que você aprenda novas habilidades e se adapte a um papel totalmente diferente, e você sente uma enorme resistência? Ou ainda, você se apega a um relacionamento ou emprego tóxico, não por felicidade, mas pelo medo avassalador do novo e da incerteza? A solução estoica é a prática diária da autodisciplina e da flexibilidade. Comece implementando pequenas disciplinas diárias, como acordar mais cedo ou fazer uma tarefa que você evita. Para a procrastinação, aplique a regra dos 2 minutos. Se leva menos de 2 minutos, faça agora. Para a mudança, aceite a impermanência como a única certeza. Pratique a resiliência à mudança, vendo-a como uma oportunidade para aprender e crescer, não como uma ameaça. Use o desconforto como alavanca para o crescimento, sabendo que sair da sua zona de conforto é onde a verdadeira evolução acontece. Marco Aurélio exercitava sua mente diariamente, enfrentando desafios internos e externos com uma disciplina férrea. Ele sabia que o poder não estava na coroa, mas na capacidade de moldar a própria mente. Essa liberdade de ser senhor de si mesmo é o que o torna invencível. Ninguém pode dominá-lo se você já domina o seu próprio ser. Essa é a chave para ser um jogador mestre no tabuleiro da vida, não uma peça movida pelas circunstâncias. Mandamento número 5. Tudo o que ouvimos é opinião, não fato. E chegamos ao 5º e último mandamento, um filtro essencial para a sua mente. Tudo o que ouvimos é opinião, não fato. Vivemos na era da informação, da desinformação, do barulho constante. Somos bombardeados por narrativas, julgamentos, verdades alheias, muitas vezes disfarçadas de fatos absolutos. Sem discernimento, sua mente se torna um receptáculo para o lixo mental do mundo, levando à sua própria fragmentação da verdade. A tradução moderna é um chamado urgente. Filtre as influências e pense por si mesmo. Não aceite nada como verdade absoluta apenas porque a maioria repete, ou porque está nas redes sociais, ou porque veio de uma autoridade sem questionamento. Desenvolva seu senso crítico. Interrogue as informações. Busque as fontes. Conecte os pontos com sua própria razão e discernimento. Considere estes exemplos gritantes do nosso dia a dia. Você vê uma notícia chocante nas redes sociais que apela às suas emoções e, sem checar, a compartilha com dezenas de amigos, espalhando uma fake news que mais tarde se revela falsa. Ou talvez você siga cegamente os conselhos de um guru da internet sobre finanças ou relacionamentos, sem questionar suas credibilidades ou aplicar o conteúdo à sua própria realidade e acaba tomando decisões desastrosas. Sua mente, sem esse filtro, torna-se terreno fértil para a manipulação e a desilusão. A solução estoica é cultivar a soberania da sua mente. Para evitar a armadilha da opinião, desenvolva o pensamento crítico. Antes de aceitar ou compartilhar, pergunte: qual a fonte? Quais são as evidências? Existem outras perspectivas? Busque múltiplas fontes de informação. Pratique a dúvida socrática. Questionar tudo, inclusive suas próprias crenças. O objetivo é validar informações antes de aceitá-las ou repassá-las. Marco Aurélio, apesar de ter acesso a todo o conhecimento e a todos os conselheiros do império, sabia que a sabedoria verdadeira nascia da sua própria reflexão e da sua capacidade de distinguir o joio do trigo. Ele nos convida a ser soberanos da nossa própria mente, imunes à manipulação das narrativas e das pressões externas. Essa é a base da sua invencibilidade. Ninguém consegue dominar uma mente que se recusa a ser programada, que escolhe pensar por si mesma. Os 5 mandamentos de Marco Aurélio não são apenas frases bonitas, são ferramentas de guerra para a sua mente.
São um antídoto para a dominação, para a previsibilidade, para a fragmentação que o mundo tenta impor à sua alma. Eles te libertam da tirania da opinião alheia, da chantagem emocional, da pressão social e da sua própria fragilidade interior. O imperador filósofo, em meio ao caos de um império, nos mostrou que a verdadeira batalha não está lá fora, mas dentro de você. E a vitória não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Ao controlar apenas o que depende de você, ao blindar sua mente contra a opinião alheia, ao ser uma rocha inabalável diante das tempestades, ao cultivar uma mente adaptável e disciplinada e ao filtrar as influências para pensar por si mesmo, você se torna, de fato, incontrolável no caos. Essa é a verdadeira liberdade que o Fragmentação busca despertar em você. Não se trata de arrogância, mas de uma profunda autoconfiança. Não se trata de isolamento, mas de uma autonomia que te permite navegar pelo mundo sem ser engolido por ele. Você está pronto para aceitar o convite de Marco Aurélio? Está pronto para se tornar o mestre do seu próprio caos? O senhor da sua própria mente? O artesão da sua própria invencibilidade? Se esta profunda reflexão ressoou em sua alma, se ela moveu algum fragmento em sua consciência sobre o poder do autodomínio, considere se inscrever no canal Fragmentação. Ative o sininho para não perder os próximos mergulhos em temas que vão te libertar de velhas amarras e te guiar para a maestria. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Qual mandamento de Marco Aurélio você vai aplicar primeiro na sua vida? Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar as camadas da existência para encontrar a verdadeira liberdade.